Nós havíamos prometido e hoje temos aqui Dr. Cláudio Bernardes, todos conhecem, ele já presidiu o Secovi, é um empresário respeitado no Brasil inteiro e fora do Brasil. Cláudio, muito obrigado de você aceitar dar essa entrevista. Seria interessante que você contasse para os jovens assim, como foi sua carreira, como é que você entrou nesse ramo, conta o que você achar interessante para eles. Bom, eu sou engenheiro civil, né? Minha formação é engenharia civil e eu tinha uma tendência muito forte aí para a área acadêmica, né? E eu gostava de estruturas de concreto. E acabei fazendo mestrado na Inglaterra e estava preparado para assumir essa minha carreira, né? Um pouco acadêmica, um pouco voltada a projeto. Mas meu pai tinha uma empresa de loteamento já, na época, né? E eu acabei indo para lá e a empresa hoje tem 70 anos e eu estou há 41 anos lá na empresa. Maravilha, hein? E o Secovi, foi uma decorrência natural da atividade? Foi uma decorrência da atividade. Eu acabei, na verdade, entrando no Conselho de Habitação e Urbanismo da Federação do Comércio. Eu fui com o Vicente Amadei, que ele era funcionário da Engaí, da empresa do meu pai. E o Vicente frequentava lá e eu acabei indo para lá. De lá, eu acabei indo para o Secovi, né? Então, eu estou no Secovi já há 30 e poucos anos. Né? A construção civil, ela está tendo uma retomada agora? Está tendo uma retomada. Eu acho que é um processo que vem junto com a economia. A economia está tendo sinais de melhora. A construção civil faz parte desse processo e ela ajuda muito porque ela gera emprego. Então, quando tem um processo de alavancagem na economia e o mercado imobiliário, a construção civil começa a entrar, existe uma alavancagem. Isso está acontecendo, talvez na cidade de São Paulo, numa intensidade um pouco maior que no resto do Brasil. A cidade de São Paulo é um ambiente muito pujante do ponto de vista econômico, ficou estagnado durante 4 anos e isso é um represamento complicado numa economia pujante como nós temos. Então, aqui em São Paulo a coisa andou forte, para a gente ter uma ideia, a média de lançamento de unidades residenciais na cidade de São Paulo é em torno de 28 a 30 mil. Nos momentos de pico, anos de bonança econômica, lá 2011, por aí, nós acabamos chegando a 38 mil unidades. Este ano, nós vamos chegar em 40 mil. Mas, Cláudio, a Arisp tem muita vinculação com o Secovi, né? São parceiros há muito tempo e eu acho que você notou que depois de 1988, essa estratégia do Constituinte de fazer com que o registro de imóveis seja uma delegação entregue a um concursado, um concurso severo feito pelo Judiciário, alavancou bem a atividade, né? Você nota a diferença entre... Nota-se muito claramente isso. Eu acho que, como você falou, a parceria entre mercado imobiliário e registro de imóveis é muito forte. Nós somos clientes, vou chamar diferenciados, porque somos profissionais, estamos trabalhando. E assim, o bom funcionamento do registro de imóveis é uma parte essencial no processo da indústria imobiliária. Então, a preocupação do setor com o registro de imóveis e as questões que circundam o registro imobiliário são muito grandes. E eu tenho sentido, como você falou, vou chamar isso uma elevação de nível. Sim, né? Um grau qualitativo muito evidente. Muito bom, quer dizer, você tem hoje registradores de excelente nível, caras muito competentes, capazes, que não só têm conhecimento técnico da parte registrada, mas têm esta cabeça para enxergar esta necessária interação entre a indústria. Nós precisamos olhar o mundo holisticamente, né? Não há mais compartimentação, né? Cada um no seu espacinho. A interação não, né? é cada vez maior. Né? Então, o nosso presidente, o Flaviano Galhardo, ele está muito interessado em melhorar a performance do Brasil no Doing Business, né? Que apontou que a aquisição da propriedade imobiliária implicaria em 14 procedimentos, né?
Então ele está tentando com uma equipe, e nisso o Brasil inteiro, todas as associações co-irmãs estão juntas, né, para melhorar isso. E uma das coisas foi esse índice dos indicadores do registro de imóveis. Você acompanhou esse lançamento desses Acompanhei indicadores? assim de longe, não sei detalhes, mas eu acho isso fundamental. Não dá para ninguém querer melhorar em nada se não tiver monitoramento. E se você não tiver indicador, você não consegue monitorar. Então eu acho que isso é fundamental, isso nos ajuda sim no Doing Business, não só isso, por exemplo, a parte de licenciamento também é uma coisa que pega e está se discutindo aqui em São Paulo, porque São Paulo é uma das cidades que leva o Brasil nesse aspecto, eles vêm medir aqui essas questões. Então, eu acho que isso é fundamental, se aprofundar nesse processo dos indicadores vai ajudar não só a entender melhor a estruturação do serviço do registro imobiliário, mas dar condições e mecanismos para poder aperfeiçoar e melhorar cada vez mais o serviço. Não, há um grupo de trabalho formado entre Arispe e Secov, né? Eu tenho a impressão que deve ter começado na sua gestão. Começou um pouco antes. Pouco antes até. E você tem notícia de êxito, de sucesso? Eu tenho notícias, quer dizer, eu acompanho, eu fazia parte da comissão, não faço mais, porque estava com muitas tarefas aí a desempenhar, mas assim, já houve muita decisão normativa até que você mesmo assinou quando era presidente do tribunal, quando era corregedor, e uma série de questões que são levantadas lá e soluções práticas são encontradas de uma forma muito assim objetiva. Então, eu acho que o momento é muito propício, porque nós estamos precisando deslanchar o Brasil, né? Tornar o Brasil mais simples, mais direto, mais objetivo, mais racional, né? E nos livrar de todas aquelas minúcias burocráticas que só causam uma perplexidade. Ou seja, o empresário que já tem tanta dificuldade de enfrentar as questões econômicas que não são, às vezes, só internas, né? Sim. Tudo que acontece no mundo influencia. Agora, se ele encontra também travas e barreiras, burocracia aqui no serviço que tem que ser eficiente, né? Então a gente precisa, e isso precisamos de você também como empresário, que traga sugestões, o que é que a gente pode simplificar, o que nós podemos tornar mais fácil o acesso ao registro. Então, nesse né? aspecto, acho que esse grupo que existe entre a Arispe e o Secov tem sido muito bom por causa disso, porque tem sido trazidas essas sugestões, quer dizer, no dia a dia ali, o que está acontecendo de problema, e os cartorários têm a oportunidade também de compreender melhor essas questões, às vezes do ponto de vista do empresário, o que está acontecendo, e encontrar soluções que depois são conjuntamente trazidas ao judiciário. Então, Cláudio, você tem 41 anos de atividade ininterrupta numa empresa bem-sucedida. A alienação fiduciária foi um avanço? Ela tem funcionado para melhorar o crédito imobiliário? Eu acho que foi assim, se a gente pudesse eleger os principais acontecimentos no mercado, a alienação fiduciária estaria entre os primeiros. Não tem a menor dúvida que se não fosse a alienação fiduciária, a gente não teria hoje a quantidade de recursos que a gente tem disponibilizado para financiamento do setor e dos mutuários. Porque a segurança do investidor é um fato que se não houver isso, você não tem condição de E a centralização dos atos aí, haja ou não o implemento, né, só em cartório, só na serventia, isso facilita bastante, né? Facilita Fugir do judiciário, que facilita muito. Ele sem querer, ele passa a ser muito procedimentalista, muito formalista. Então, né? essas questões é que a brevidade com que as coisas acontecem, a segurança que você tem de expectativa do que vai acontecer, isso dá segurança ao investidor e isso é melhor para todo mundo. Uma vez, eu não sei se você teve, acho que foi em Sauípe, logo depois que saiu a lei, houve um evento onde estava o pessoal do Supremo e alguns desembargadores. Você acha que você devia estar presente? Eu me lembro do Moreira Alves, Sim. que era uma cabeça privilegiada, e ele, depois de escutar tudo e a lei, o que estava acontecendo, ele falou, olha,
eu acho que realmente a gente tem que privilegiar o sistema de crédito e não o inadimplente. É claro. E foi uma coisa que eu levei para a minha vida toda, que eu acho que isto é a alienação E fiduciária. essas novidades aí que acenam com hipoteca reversa, essas coisas, você tem acompanhado essas novidades? Eu tenho acompanhado esses movimentos, né? E o que você acha? Nós precisamos de mais instrumentos? Olha, eu acho que o que a gente tem está de bom Tá bom, tamanho não é? já, né? A gente precisa aperfeiçoar a lei esse de negócio. condomínio, você acha que ela ainda surte efeito ou ela precisaria ter alguma alteração? Olha, a Lei 491 é uma lei de 64, 64. Né? Então é uma lei já antiga, mas é uma lei assim que os aspectos da lei que precisavam uma renovação, em alguns casos foram feitas alterações muito pontuais na própria lei, mas você tem outras leis que vêm trazendo as alterações que a dinâmica do processo exige. Então você pega, é uma lei de distrato, é uma lei, o Código do Consumidor mesmo, alterações no Código Civil, eles vieram de alguma forma fazendo ajustes na operação da atividade de incorporação e condomínio, né? Então, assim, eu acho que hoje talvez pouca coisa em função de ter havido todos esses ajustes nas outras leis, né? E essa tendência é uma das metas também aqui da Arisp, do Dr. Flaviano Galhardo, a concentração de atos na matrícula. Você acha que isso ajuda? Ajuda muito isso, ajuda muito. Eu não estou vendo ainda isso ter muita eficiência na prática. Eu vejo até os cartórios com dificuldade de compreender, às vezes, esse próprio processo, né? Vou dar um exemplo aqui na questão, por exemplo, de registro de loteamento, onde você tem, o cartorário tem aquela função de estar zelando pelo consumidor, pelo adquirente, ver se não tem o risco potencial ao adquirente, né? E nesse aspecto, a questão da concentração do ônus na matrícula deixaria muito claro essas questões e em muitos casos aí não precisaria nem levantar dúvida, porque... Na minha experiência na magistratura, que foram 40 anos, né, mais 4 anos de Ministério Público logo no início da carreira, eu logo me aproximei desse setor extrajudicial pensando que nada mais judicial do que o extrajudicial. Então, tudo aquilo que eles puderem fazer, né? E agora, principalmente, que é em caráter de iniciativa privada, sem as amarras da administração pública direta, isso facilita a consecução da justiça real, né? Não há necessidade de o juiz dizer, sentenciar, né? Mas hoje, por exemplo, eu sonho, Cláudio, que a gente possa usar o georreferenciamento, usar todas essas tecnologias para impedir que o registrador seja um devolvedor. Ele tem que ser registrador, ele tem que encontrar soluções para que aquele interessado na segurança jurídica, que é o título registrado, tenha facilidade, tenha acesso ao registro, não ser um devolvedor, né? Aproveitando a sua deixa aí, eu gostaria de fazer uma observação, uma crítica construtiva aos cartórios. Cada vez mais, e você deu um exemplo aí, a questão registrária está envolvida com a questão tecnológica e técnica, né? Então, quando a gente fala em georreferenciamento, questões técnicas, às vezes os cartórios não estão ou não tem pessoal preparado para entender essas questões. Talvez devessem ter alguém lá que pudesse conversar tecnicamente e entender algumas questões, por exemplo, que quando você faz um referenciamento geodésico, que a Terra é redonda, não é a mesma coisa que se fosse plano, então pode dar diferença. Então, eu acho que tem algumas coisas que, assim, os cartórios poderiam melhorar um pouco nessa questão técnica. Cláudio, o que você diria para os jovens aí? Nós temos espectadores, assim, um potencial de milhares de espectadores que estão ali cumprindo corretamente a sua função dentro do registro de imóveis, mas eles gostam de um exemplo de uma pessoa bem-sucedida, como é o seu caso. O que você recomendaria para eles aí nesse século XXI, da quarta revolução industrial? Eu acho que nesse século que nós estamos, é um século do conhecimento, um século da tecnologia,
E aquele que se afastar disso, infelizmente, vai estar fora deste século, né? Não é simples, né? Para nós que já estamos um pouco mais assim afastados, mais experientes. Mas é que a gente, eu pelo menos venho tentando acompanhar a tecnologia com muito sacrifício, mas eu vejo que não é simples, né? Mas os que estão aí ainda mais jovens têm que mergulhar de cabeça nessa questão, né? E entender que a tecnologia é um processo inexorável e a aquisição de conhecimento e inteligência artificial serão o futuro do mundo, né? Então, em qualquer atividade, e principalmente no rede de imóveis, onde eu acho que tem bastante espaço para progredir nesse aspecto tecnológico e digital, e com uma necessidade muito grande, isso pode alavancar muito as operações econômicas no país. Então, seria de grande auxílio para a economia brasileira, os cartórios de imóveis estarem up-to-date com a questão tecnológica e podendo dar respostas rápidas em função da tecnologia, da digitalização e da aquisição de conhecimento nessa área pelos cartorários e pelas equipes dentro dos cartórios. Aí eu, de novo, fazer um apelo para que os cartórios tenham equipes técnicas mais apropriadas para esse processo que vem chegando aí. Muito bem, você viu, você que está ali na trincheira e às vezes não entende bem porque certas praxes ainda são obrigatórias, faça uma sugestão de simplificar, crie um aplicativo para a gente melhorar o que vocês fazem. Eu acho que nós precisamos de audácia, ousadia e com isso o Brasil vai melhorar, né, Cláudio? Não tenho dúvida. Muito obrigado pela sua entrevista, viu? Prazer, eu tenho certeza que vocês gostaram. Cláudio Bernardes é uma personalidade de inúmeros méritos, é um cidadão prestante e no Secov ele marcou época nas suas 2 gestões, né? E continua mudando o mundo aí como um empresário bem-sucedido, consciente e ético que ele é. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado, foi um prazer enorme e sempre convidado estarei aqui para conversar com vocês.